Muito boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos mais uma vez a este lugar. Estou muito feliz de estar convosco nesta que é a nossa 12ª palestra deste ciclo, O Amor de Cristo, Boas Notícias em Tempos de Crise. Há muitas notícias que não são boas por aí hoje, mas as melhores notícias, as notícias mais importantes, são boas e são as notícias acerca do amor de Cristo. Estou muito feliz de estar convosco esta noite porque temos um tema muito especial para tratar. Eu intitulei esta mensagem Vais ser uma pessoa nova, Deus vai colocar o seu amor dentro de ti. O que é o amor? O que é que o amor significa? Será que o amor é apenas um sentimento bonito? Será que o amor é apenas uma emoção? Hoje gosto de ti porque tu és bonita, amanhã encontro uma mais bonita e gosto mais dela. Será que é assim? Será que esse é o amor verdadeiro? Eu lembro-me, como já vos disse, estudei em França e no sopé desta montanha, do Monte Salève, há uma faculdade onde eu estudei e eu ia correr mesmo no sopé desta montanha, numa estrada alcatroada que passava ali perto da minha faculdade, e eu ia correr, porque eu gosto muito de correr, não sei se já repararam, ando sempre um bocado acelerado. E a verdade é que gosto tanto de correr que mesmo nos tempos de estudante, mesmo quando tinha muito de estudar e de trabalhar ao mesmo tempo para pagar os meus estudos, eu gostava de correr, ia correr, e lembro-me de uma corrida especial que aconteceu no ano de 2002. Sabem, eu e a minha esposa somos pessoas um pouco estranhas. Nós conhecemos-nos numa semana, começámos a namorar e em 3 meses decidimos casar. E então, quando eu estava a estudar, em 2002, decidimos casar no verão de 2003 e passados 3 meses de namoro decidimos casar e nesse ano, 2002, enquanto eu pensava assim, mas como é que eu já me decidi casar? Eu agora vou-me casar? E como é que eu me vou casar? E eu ia a correr com esses pensamentos e lembro-me nitidamente de estar a falar com Deus e dizer, meu Deus, eu vou-me casar. Os casamentos correm todos mal hoje em dia, não conheço nenhum casamento que tenha corrido bem. Que loucura! Vou-me casar. E não consigo dizer que não, porque eu gosto tanto dela, eu amo-a tanto. Mas o que é isto do amor? Eu não sei amar. E nesse momento, reparem bem, ouçam bem o que eu vos vou dizer. Eu não sou daquelas pessoas, há muita gente que diz assim, Deus falou comigo, Deus falou-me, eu ouvi Deus. Bom, eu não sou assim. Eu acho que Deus revelou-se a nós, seres humanos, pecadores, falíveis, com uma consciência afetada pelo pecado. Eu acredito que Ele se revelou através deste livro, através da Bíblia, para corrigir a nossa consciência, para nos revelar a sua vontade. É aqui que está. Jesus disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. É através da Bíblia que Deus fala connosco. Mas, naquele dia, para ser inteiramente honesto convosco, quando eu fiz aquela pergunta a Deus, mas Senhor, quando eu disse a Deus, ia a correr, lembro-me de estar a correr e dizer, mas eu não sei amar. Foi como se eu ouvisse a voz de Deus a falar à minha consciência. Queres aprender? Queres aprender? Essa pergunta eu faço-vos a vocês hoje. Querem aprender a amar? Queres aprender a amar? É esse o teu desejo? Queres aprender a amar? Deus pode ensinar-te. Deus pode ajudar-te. Queres aprender, Daniel Gouveia? Eu posso ajudar-te. Disse-me Deus. Eu acredito. Naquele dia não tive dúvidas porque é bíblico. A Bíblia diz que Deus é amor. E se há algo que Deus quer, é ensinar-te a ti e ensinar-me a mim a amar. Amar de verdade. Amar não como por vezes se ouve falar do amor por aí, de um amor simples, de um amor... não é simples, o amor é simples, mas é profundo. Não é esse amor que se ouve falar por aí de algodão doce, não é? Que acaba depressa, sabe muito bem, é muito doce, mas acaba depressa. Fogo na palha, vai-se embora depressa. Não, o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é eterno, o amor de Deus sacrifica-se por ti e por mim, e por isso Ele deu o seu Filho por nós. Deus é amor, escreveu o apóstolo João, o discípulo amado, e Deus, que é a fonte do amor verdadeiro, pode ensinar-te a ti e pode ensinar-me a mim a amar. Aliás, para aqueles que são cristãos e que leem a Bíblia, qual foi, de acordo com Jesus,
qual é o primeiro e mais importante mandamento de todos? Qual é? Um dia perguntaram a Jesus e Jesus respondeu a um doutor da lei que lhe perguntou: Senhor, qual é o mandamento mais importante, o primeiro da lei? E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Está escrito em Mateus, capítulo 22, verso 37. E o verso 38 diz: este é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. E agora o verso 39 diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então qual é a lei de Deus? Ou a mais importante, a essência da lei de Deus, qual é que é? É o amor. É o que Deus nos quer ensinar. Queres aprender a amar? Deus quer ensinar-te, a ti e a mim. Deus deseja que nós possamos amar, aprender a amá-lo a Ele acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Foi assim que Jesus resumiu a lei. Ele disse no verso 40, está escrito: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora há pessoas que leem esta passagem e que citam Jesus e dizem: Jesus anulou o Velho Testamento, Jesus aboliu a lei, agora é só o amor. Está ali escrito que Ele aboliu a lei? Vocês veem ali que Ele aboliu a lei? Acham que Ele está a dizer: agora já vamos embora com a lei, agora é só o amor? É isso que está ali escrito? Ele está a dizer que a lei é amor. O amor é a base e a essência da lei de Deus. E por isso Jesus resumiu a lei com estes 2 mandamentos, mas não são mandamentos que Jesus inventou naquele momento. Estes 2 mandamentos já estavam no Antigo Testamento. Aliás, Jesus no Sermão da Montanha, e está escrito em Mateus capítulo 5, verso 17, disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, não vim destruir, mas o quê? Qual é esta palavra que está aqui? Cumprir. Jesus veio para cumprir a lei e depois ainda disse: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Disse Jesus, e Mateus registrou estas palavras no capítulo 5 do seu Evangelho, verso 18: sem que tudo seja cumprido, nem um jota nem um til se omitirá, nem um jota nem um til cairá, como dizem algumas versões, da lei. A lei não foi abolida por Jesus, a lei foi cumprida por Jesus. Jesus veio para cumprir a lei. Aliás, uma profecia do Antigo Testamento, Salmos, capítulo 40, verso 8, dizia, em relação a Cristo, sobretudo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está onde? Onde é que estava a lei de Deus? Dentro do coração de Jesus, e está dentro do coração dos filhos e das filhas de Deus. Reparem, a Bíblia ensina-nos que esta profecia cumpriu-se perfeitamente. Jesus pôde dizer aquilo que nenhum homem pôde dizer. Jesus perguntou aos judeus do seu tempo: quem dentre vós pode provar que eu tenho algum pecado? João capítulo 8, verso 46, diz estas palavras: quem dentre vós pode provar que eu tenho algum pecado? Alguém me pode convencer de que realmente eu transgredi a lei num só ponto? Reparem, Jesus pôde dizer palavras que nenhum de nós pode dizer. Jesus dizia que era o Filho divino de Deus. Jesus foi um homem em tudo semelhante a nós, mas também diferente. Jesus teve um pai divino e teve uma mãe humana. É verdade que Jesus nasceu no ventre de Maria, mas Maria não concebeu Jesus por si mesma ou com a ajuda de algum homem. Jesus foi concebido milagrosamente no ventre de Maria por Deus. Jesus é o Deus Filho, encarnou em carne humana. Tentado, podia ter caído em pecado, mas não caiu. A Bíblia diz que ele resistiu a todas as tentativas de Satanás de o demover de guardar a lei de Deus. E por causa
dele ter cumprido à risca os preceitos da lei de Deus, pôde morrer na cruz do Calvário por nós, que transgredimos esta lei, para nos remir, para perdoar a nossa culpa, para pagar o preço da nossa culpa. Só Jesus, só alguém que era Deus e homem podia reconciliar a divindade e a humanidade que estavam separadas pelo pecado. O pecado, diz a Bíblia, é a transgressão da lei. O ser humano transgrediu a lei. E só agora um ser que era Deus e homem, divino e humano, podia reconciliar a humanidade e a divindade novamente. E só alguém que era Deus poderia expiar a culpa dos seres humanos pela transgressão da lei de Deus. Porquê? Bom, quem é que criou a lei? Quem é que fez a lei? Quem é o legislador? A Bíblia diz-nos que Deus é que fez a lei. Deus é o verdadeiro legislador em todo o universo. E só alguém que era Deus poderia pagar o preço da transgressão dessa lei por parte das criaturas que estavam sob essa lei. Vou fazer uma ilustração, penso que me vão conseguir compreender. Eu gosto de pintar. Não estou a dizer que tenho talento para pintar, ok? Se vocês vierem à minha casa, vocês vão ver que eu gosto de pintar, mas não tenho talento nenhum. No entanto, eu gosto de pintar, gasto imensa tinta, só pinto um quadro por ano, ou um quadro em cada 2 anos, porque gasto imensa tinta. Gosto imenso de pôr muita tinta, depois pinto, não gosto, e pinto por cima, e pinto outra vez, e aquilo fica tudo assim cheio de relevo, cheio de tinta a óleo seca, mas os meus quadros são importantes para mim, se fui eu que os fiz. E como fui eu que os fiz, gosto muito deles, ponho lá, escrevo lá versículos da Bíblia, e quando vamos supor que eu contratava alguém, que eu contratava aqui o Cláudio, não é? Não me enganei então, Cláudio, vamos supor que eu te contratava para vires limpar a minha casa, Cláudio, ok? Não tenho as ideias, não estou a contratar para isso, estou a brincar. Bom, eu contratava para vires limpar a minha casa e vamos supor que tu ias limpar o pó ao meu melhor quadro. Eu pintei um quadro com a vinda de Jesus, é o meu orgulho, aquele por acaso correu mais ou menos bem, e então ias limpar o quadro e de repente partias o quadro. Partias o quadro. Cláudio, eu podia perdoar-te, mas alguém tinha de pagar. Aquele quadro foi muito caro, eu gastei muita tinta e horas a fazer aquele quadro. Ainda vivia em Beja na altura, exatamente. E quando eu fiz a primeira vez, a minha esposa disse que ele estava tão bonito, já sei onde é que eu vou pôr, atrás da porta da casa de banho. Eu fiquei um bocado desiludido. E depois disse, então, atrás da porta da casa de banho, sim, é um bocado azul, temos lá um armário azul, lá fica bem. Ok. Bom, eu de qualquer maneira pintei-o outra vez, quando chegámos, vivíamos no Algarve, pintei-o outra vez e houve uma noite, estava tão deprimido que eu fiz lá assim uns riscos todos esquisitos, uns gatafunhos, e pensei, pronto, amanhã vais para o lixo. E fui-me deitar, no outro dia de manhã ela entrou no escritório e assim, uau, está bonito! As mulheres têm esta coisa, não é? Este mistério. Bom, de qualquer maneira, Cláudio, se tu partisses o quadro, eu podia perdoar, tu pedias-me perdão, eu perdoava-te, mas alguém tinha de pagar pelo preço daquela transgressão, daquele pecado que tu cometeste contra mim. Eu perdoava-te, foi contra mim, porque foi contra uma criação minha. E só eu é que podia perdoar a ti. Tu pedias-me perdão, desculpa lá, Cláudio, estás a fazer isto aqui à frente de toda a gente. Bom, de qualquer maneira, eu perdoava-te, mas alguém tinha de pagar o preço daquele quadro partido. Eu tinha de suportar isso em mim mesmo. E foi o que Deus fez. Só Deus podia perdoar-nos por termos estragado a sua criação quando quebrámos a sua lei que governa todas as coisas. Reparem, Deus criou as leis que governam o universo. Há uma lei moral, a lei moral dos 10 mandamentos, já lá vamos, mas há também outras leis, há leis físicas. Se não existisse uma lei chamada a lei da gravidade, vocês e eu não estávamos aqui. Não estávamos aqui, ou pelo menos não estávamos assim com os pés no chão, ou sentados nas cadeiras, porque há uma lei da gravidade, nós podemos estar aqui, há leis que regem o universo, há leis físicas, há leis psicológicas, há leis psicológicas da nossa mente, e há leis morais, há leis sociais, há leis do trânsito. Se não houvesse leis do trânsito era tudo um caos. Deus criou a lei é uma coisa boa, santa e pura, disse o apóstolo Paulo. E
esta lei que nós transgredimos, uma vez que nós somos criaturas de Deus e transgredimos uma lei que tem a ver com a sua criação, só Deus podia perdoar-nos. E como a dívida foi para com Deus, quebrámos o quadro bonito e perfeito que Deus criou, ao contrário dos meus quadros. Deus fez coisas maravilhosas, Deus fez coisas perfeitas e nós quebrámos a lei de Deus e só Deus podia expiar a culpa da nossa transgressão, pagar o preço da nossa dívida, e foi o que Ele fez na pessoa de Jesus, que se tornou homem, que viveu como nós, que foi tentado como nós, mas que nunca pecou. E que pelo poder de Deus venceu Satanás e então expiou a nossa culpa naquela cruz. O apóstolo Paulo escreveu assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13, o apóstolo Paulo diz: Jesus resgatou-nos da maldição da lei. Estávamos amaldiçoados. A Bíblia diz: a alma que pecar certamente morrerá. Nós deveríamos todos ser condenados à morte eterna, a uma morte sem esperança. Mas Deus ofereceu o seu Filho Jesus. Na cruz Ele suportou a maldição que estava sobre a humanidade. E agora todo aquele que quiser e que crer nele, que crer em Cristo, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém? O apóstolo Paulo escreveu outras afirmações, e muitos leem as afirmações do apóstolo Paulo e usam-nas para defender a ideia, o argumento, a tese de que Paulo também anulou a lei ou disse que a lei já não estava em vigor. Vamos ver o que é que Paulo disse. Não podemos ver tudo esta noite, mas podem ler em vossa casa, leiam a Bíblia. Não ouçam o que as outras pessoas dizem acerca da Bíblia. Podem ouvir o que os outros dizem acerca da Bíblia, mas vão confirmar. Eu coloco todas as passagens aqui. Gálatas 3. Leiam. E depois leiam os textos que vamos comparar com estes. E vejam por vocês mesmos. Gálatas 3, verso 10. O apóstolo Paulo disse: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Alguém poderá um dia entrar no céu por ter sido bom, puro, justo e santo e nunca ter pecado? Algum ser humano merece isso? Só houve um que nunca pecou, foi Jesus. Todos nós pecámos, diz a Bíblia. Agora, reparem, aqueles que tentam, por se portar bem, por ser boas pessoas, merecer o céu, esses continuam debaixo da maldição. Só saímos debaixo da maldição da lei quando aceitamos a expiação de Jesus na cruz, quando aceitamos o perdão de Jesus na cruz, a limpeza, a purificação que Ele nos oferece na cruz. E o apóstolo Paulo continua: porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E depois diz, e é evidente, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Eu estou perfeitamente de acordo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi inspirado por Deus. Longe de mim dizer algo contra aquilo que Paulo diz esta noite, tu vais ver. Se tens dúvidas, estás a assistir a esta mensagem e pensas que Paulo disse que a lei moral já não está em vigor, por favor, continua até ao fim. Vamos ler coisas que Paulo escreveu. Foram coisas que Paulo escreveu. Agora repara, ele escreveu em Gálatas 3, verso 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A Bíblia diz-nos que somos salvos pela graça de Deus. Deus amou-nos, ofereceu o seu Filho na cruz e pela graça estamos salvos se aceitamos esse sacrifício. Pela fé, através da fé nessa graça, através da fé nesse sacrifício, nós poderemos viver eternamente. É a mensagem não só de Paulo, mas de todos os autores bíblicos, mesmo no Antigo Testamento, porque Paulo citava o Antigo Testamento. Aqui, quando Paulo diz o justo viverá da fé, está a citar Abacuque. Antes, a imagem que vos mostrei antes, quando diz maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, ele disse está escrito, porque estava escrito no Antigo Testamento. Venham comigo a essa passagem. Reparem, Moisés disse ao povo de Israel, está em Deuteronômio 27, 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Quando nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento, apercebemos-nos que na Bíblia a palavra lei
abrange muita coisa. E abrange, sobretudo, duas leis principais. E eu vou-vos mostrar isso através da Bíblia. Quando nós lemos Deuteronômio 27, podem ler em vossa casa, vocês vão ver que Moisés está a falar ao mesmo tempo de várias leis e está a intercalar vários preceitos. Uns da lei moral dos 10 mandamentos e outros da lei cerimonial e da lei civil que Deus tinha dado a Moisés para o povo de Israel no Antigo Testamento. Estas duas leis estão claramente identificadas na Bíblia. Se leres Daniel capítulo 9, Daniel fala acerca da lei de Moisés e acerca da lei do Senhor, a lei de Deus, a lei moral dos 10 mandamentos. A lei de Moisés foi também inspirada por Deus, mas dada para um povo num contexto específico. A lei cerimonial dizia que os israelitas deviam sacrificar um cordeiro, como vimos ontem e anteontem. Essa lei foi abolida na cruz. Na cruz o véu do templo rasgou-se e essa lei foi abolida, chamada também lei das ordenanças. Mas a lei moral nunca poderia ser abolida. Aliás, a lei era guardada no lugar santíssimo do santuário em Israel, do tabernáculo no deserto, e nesse lugar santíssimo havia uma arca, e nessa arca, dentro da arca, estava a lei moral dos 10 mandamentos, e ao lado da arca, não escritos em pedra como os 10 mandamentos que estavam dentro da arca, mas ao lado da arca estavam escritos em outro material perecível, estavam escritos os outros preceitos, os outros mandamentos, as outras ordenanças, a lei cerimonial e civil e higiênica que Deus deu ao povo de Israel. Reparem, a própria Bíblia diz isso. Êxodo 25, verso 16, Deus disse a Moisés: depois porás na arca o testemunho, e o testemunho é uma palavra para a lei transcrita de Deus nos 10 mandamentos, naquelas 2 tábuas de pedra, porás na arca o testemunho que eu te darei. Leiam o livro de Êxodo e vão ver isso claramente. E eu vou-vos mostrar hoje. Também diz, em Deuteronômio 31, 26, tomai este livro da lei e ponde-o onde? Onde é que diz aqui? Ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que esteja ali por testemunha contra ti. Então a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, escrita com o dedo de Deus, estava dentro da arca. A lei cerimonial, escrita não em pedra, estava em vasos de barro e em papiro, estava ao lado da arca. E ali se via o contraste entre as duas leis. Agora reparem, diz-nos que esta lei cerimonial, estas outras leis que estavam ao lado da arca, estavam ali por testemunha contra ti. E é esta a expressão que o apóstolo Paulo vai usar quando diz que a lei foi abolida na cruz. Não estava a falar acerca da lei dos 10 mandamentos, estava a falar acerca da lei cerimonial. Repara, Colossenses capítulo 2, verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Reparem, dizia o texto de Deuteronômio, ali esteja por testemunha o quê? Contra ti. E reparem a linguagem do apóstolo Paulo, a qual de alguma maneira nos era contrária. Qual era a lei que estava lá contra o povo? Testemunha contra ti era a lei cerimonial. A lei dos 10 mandamentos, a Bíblia chama-lhe a lei da liberdade. Nunca era uma lei contra nós, é uma lei a nosso favor. Agora reparem, ali estava, aqui está a evidência de que Paulo realmente disse que havia uma lei que acabou na cruz, o véu do templo rasgou-se quando Jesus morreu, porque a lei cerimonial chegou ao fim, já não era preciso mais sacrifícios, já não era preciso mais sangue de cordeiros, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado naquela cruz pelos nossos pecados contra a lei. Reparem, veio porém a lei para que o pecado abundasse. Escreveu também o apóstolo Paulo. Estou-vos a mostrar textos de Paulo. Veio porém a lei para que o pecado abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora reparem, o apóstolo Paulo diz que onde nós pecamos muito, abundámos em pecado,
Deus então abundou no seu perdão e na sua graça, naquela cruz, superabundou a graça. O perdão de Jesus é grande e maravilhoso, enorme, gigantesco, maior do que nós podemos imaginar. Ele abarca as tuas piores transgressões. Fizeste coisas muito horríveis na tua vida, custa-te sequer pensar nelas, nem queres pensar, começa-te a doer a cabeça e o coração, porque sentes que fizeste coisas tão erradas que nunca poderão ser apagadas. A graça de Jesus é suficiente para apagar todos os teus pecados. Todos os teus pecados, os mais horríveis. Deus perdoa-te através da maldição que caiu sobre Jesus na cruz. Tu já não estás sob a maldição de Deus. Tu és um filho, és uma filha de Deus a quem Deus ama. Onde abundou o pecado? Em mim abundou, mas superabundou a graça em Cristo Jesus para comigo. E agora eu posso ser um filho de Deus, diz Romanos 5, verso 21. Agora reparem o que ele diz a seguir. Logo a seguir, capítulo 6, verso 1 e 2, é logo a seguir. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Leiam, por favor, comigo esta última frase. De modo nenhum. De modo nenhum. Acham que Jesus morreu para nos dar a possibilidade agora de pecar à vontade? Foi para isso que Deus deu o seu Filho? Deus fez o seu Filho Jesus morrer naquela cruz para agora nós podermos matar, mentir, roubar? Acham que foi para isso que Jesus morreu por nós? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Não sei o que digo. De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. De modo nenhum. Outro texto. Paulo disse, nenhuma carne será justificada. Romanos, capítulo 3, verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tu podes tentar portar-te muito bem. Podes tentar não mentir, não roubar, não matar e pensar, porque eu não menti, porque eu não roubei, porque eu não matei, agora mereço ir para o céu. Sabes que mais? A Bíblia diz que esse tipo de religião não te leva para o céu. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Quer dizer, nenhuma pessoa de carne e osso como vocês e eu pode ser justificada, pode ser perdoada, declarada sem culpa, por ter sido muito, muito reta e muito justa e muito piedosa. Deus deve gostar de mim, porque eu agora faço isto, isto, isto. Não, meu amigo. Deus ama-te e recebe-te por causa daquilo que Jesus fez por ti, na sua vida pura e santa e perfeita e naquela cruz, quando ofereceu essa vida em teu favor. Foi por isso que Deus te aceita. Agora, pela lei vem o quê? Vem o conhecimento do pecado. Se a lei de Deus não dissesse não podes mentir, como é que eu ia saber que não posso mentir? Como é que eu sabia o que é o pecado e que sou um pecador e que preciso da graça de Jesus e do seu sangue, se a lei não me dissesse isso? A lei foi dada para ser um espelho, para eu ver como é que eu estou e para me arrepender dos meus pecados. E então Paulo disse, anulamos, pois, a lei pela fé. É o apóstolo Paulo que escreveu isto, graças a Deus, não sei o que estou a dizer de mim mesmo. Muitos teólogos escreveram coisas que não estão de acordo com a Bíblia. E muitas igrejas, por muito que me custe dizer, eu tenho irmãos e amigos em quase todas as denominações cristãs, mais populares em Portugal, e por isso posso falar de coração aberto. Há muitas pessoas que têm ideias erradas acerca da lei, por causa daquilo que alguns teólogos escreveram. E usaram o nome de Paulo e disseram, Paulo mostra que afinal a lei é coisa do passado, agora é a fé e a graça. A fé e a graça não anulam a lei, a fé e a graça estabelecem a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 3, verso 31. Por causa de Jesus ter morrido naquela cruz, tu e eu hoje podemos ter a certeza que nada poderia anular a lei de Deus. Se Deus pudesse anular a sua lei, então, Deus poderia ter certamente encontrado algo para nos salvar que não envolvesse a morte do seu Filho. Jesus morreu para mostrar que a lei nunca, jamais poderia ser anulada. Reparem, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? Disse o apóstolo Paulo. Romanos 13, verso 10. Paulo e Jesus completamente de acordo. A lei nunca será anulada e a lei verdadeira é o amor.
Então ficamos na lei ou no amor? A lei e o amor são uma só coisa. E agora eu volto à pergunta do início. Vocês podem me chamar aqui, bom, você começou a ir muito bem, mas agora é lei, é lei, é lei, já não estamos a perceber como é que vamos aprender a amar. A lei verdadeira está baseada no amor de Deus. A lei moral dos 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel e que já existiam antes, quando lemos a Bíblia, estes princípios já existiam muito antes. Estes princípios que estão nos 10 mandamentos ensinam-nos a amar. E eu hoje vou fazer de novo a pergunta que fiz no início, mas desta vez vocês têm de responder. Se não responderem, eu não continuo a falar. Queres aprender a amar? Eu não ouvi. Queres aprender a amar? Sim. Eu acho que vocês conseguem melhor. Queres aprender a amar? Sim. Eu também. Vamos embora. Reparem o que diz a Bíblia. Os 10 mandamentos são estes, os originais, transcritos em Êxodo, capítulo 20, verso 3, primeiro mandamento. Queres aprender a amar? Os primeiros 4 mandamentos ensinam-nos a amar a Deus. Os últimos 6 mandamentos ensinam-nos a amar ao nosso próximo. Não terás outros deuses diante de mim, disse Jesus, disse Deus, e Jesus disse, o primeiro mandamento, mais importante, é amar a Deus acima de todas as coisas. Estás a amar a algo ou a alguém mais do que a Deus? Então, não estás a amar a Deus de verdade. Estás a amar mais o teu trabalho do que a Deus? Passas horas e horas e horas a trabalhar e esqueces a tua família e esqueces a tua relação com Jesus? Então, meu querido amigo, não podes dizer que realmente Deus é o teu Deus, porque não traz outros deuses diante de mim. Se há algo que está a roubar o primeiro lugar do teu coração que devia ser dado a Deus, então este mandamento não o estás a cumprir. Não traz outros deuses diante de mim. Coloca-me em primeiro lugar no teu coração. É esse o primeiro mandamento dos 10. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Leiam na vossa Bíblia. Leiam na Bíblia. Está lá. Segundo mandamento, Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus que é zeloso. Esta palavra no hebraico é ciumento. Ciumento. Vou-vos dar uma pequena ilustração. Eu gosto de viajar, às vezes tenho de fazer viagens sem a minha esposa. Vamos imaginar que eu estava num lugar muito distante, não havia internet, tinha-me esquecido o telemóvel, não tinha nenhuma fotografia na carteira da minha esposa, e estava num lugar muito distante e tinha muitas saudades dela, muitas saudades. Juliane, minha querida, onde é que estás? Estás tão longe. Não havia Skype, não havia internet, não havia Skype. Bom, de qualquer maneira, e então, vamos supor que eu, porque tinha tantas saudades dela, ia à rua, tirava uma fotografia à primeira rapariga bonita que aparecesse, levava a fotografia para o meu quarto e dizia, Juliane, meu amor, és tão bonita. Acham que se a minha esposa soubesse disso ia ficar contente? Não, não era a imagem dela. Alguma vez alguém tirou uma fotografia a Jesus? Ou a Deus? Ou a alguém que está no céu? Ou embaixo da terra? No sentido de ser um Deus a quem devemos adorar e prostrar-nos diante dessa imagem? Meu querido amigo, não. Podes ter aprendido outra coisa desde a tua meninice. Mas o que a Bíblia diz, o que Deus revelou à humanidade, é que Ele não quer ser adorado assim. Jesus ajoelhava-se e orava ao seu Pai. E é assim que devemos adorar a Deus. Não precisamos de uma imagem. Há quem diga, mas a imagem ajuda-me a ver a realidade que está por detrás. Eu só uso a imagem para visualizar melhor. A imagem não te ajuda a visualizar nada. A imagem é uma coisa morta. E Deus é um Deus vivo. Amém? Deus disse para não usarmos imagens na nossa adoração. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Piadas com o nome de Deus não deveriam ser proferidas pela boca de uma pessoa que se diz cristã. Mas mais do que isso, este mandamento diz para não tomares o nome de Deus em vão. Se dizes que és cristão,
ou cristã e fazes coisas que um cristão ou uma cristã não faria, então será que és um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã? A lei é difícil. Vamos avançar para o 4º mandamento. Os primeiros 4 mandamentos ensinam-nos a amar a Deus. Como é que Deus quer ser amado? Quer ser o teu primeiro. O primeiro no teu coração. Quero que não me adores usando imagens. Não precisas disso. Eu sou ciumento. Eu quero que tu tenhas a imagem certa de mim que se encontra em Jesus. Estuda a Bíblia. Aprenda a imagem mental de Jesus que eu quero que tu tenhas. É esse Deus que eu quero que tu adores. 3º mandamento. Não digas que és meu se não és meu. Ser sincero, ser verdadeiro. Eu sou a verdade, eu quero que tu sejas verdadeiro. 4º mandamento. Lembra-te, leiam comigo por favor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Deus sabia que a humanidade se iria esquecer do sábado e por isso ele começa este mandamento, é o único mandamento que começa assim a dizer lembra-te. A humanidade quase toda vai esquecer. Tu lembra-te que eu criei um dia diferente. Vamos falar sobre isso no próximo fim de semana. Como o sábado é um sinal especial entre Deus e o seu povo na terra, diz a Bíblia. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Vamos aprender na próxima sexta-feira o que é que significa o sábado ser um dia abençoado e santificado. O que é que significa? Porquê é que a humanidade toda, quase toda, se esqueceu deste dia? Estava profetizado na Bíblia. E vamos aprender isso na próxima sexta-feira. E agora continuamos para o 5º mandamento. E aqui começamos a entrar nos mandamentos que nos ensinam a amar o nosso próximo. Queres aprender a amar a Deus? Primeiros 4 mandamentos ensinam-te como é que Deus quer ser amado. Queres aprender a amar o teu próximo? Começa onde é mais difícil. Lá em tua casa. Talvez nem todos tenham uma esposa ou um esposo, talvez nem todos aqui tenham filhos, mas todos aqui têm pais. E se eles ainda estão vivos, então honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Dá honra. No hebraico, esta palavra significa dar valor, dar peso. Dá valor ao teu pai e à tua mãe. Eles sofreram por ti, em condições normais eles sacrificaram-se por ti. Talvez alguém tenha tido um pai ou uma mãe que não o amou, mas tens um pai no céu que te ama. E esse pai do céu diz-te, ama o teu pai e a tua mãe, honra o teu pai e a tua mãe, honra, dá-lhe valor. Se ele te pedir algo que Deus não te pede, ou que Deus não quer, então honra a Deus em primeiro lugar. Mas o teu pai e a tua mãe precisam do teu cuidado e do teu carinho, da tua obediência, quando ela honra a Deus. Êxodo 20, verso 12. 6º mandamento, não matarás. E Jesus diz que matar não é só espetar uma faca. Quando dizemos palavras e chamamos nomes a outra pessoa, disse Jesus no Sermão da Montanha, quando temos sentimentos maus contra outra pessoa, já está o gene do pecado a atuar no nosso coração. Já está ali a transgressão do não matarás. Não adulterarás. E aqui muitas pessoas podem dizer, ok, não adulterarás, sempre fui fiel à minha mulher, ou eu sempre fui fiel ao meu marido. Jesus disse que ao olharmos para alguém, falou sobretudo para os homens, senhores, eu sou um homem, eu sei como é que os homens são. Não somos flor que se cheire nesta matéria. Somos muito mais visuais do que as senhoras. Quando passa uma senhora muito bonita por nós, às vezes passa um homem muito bonito por uma senhora, ela nem vê aquilo. Mas quando passa uma senhora muito bonita por um senhor, se for um homem, que a gente diz, o homem é normal, o homem não é de ferro, não é? Passa uma senhora muito bonita, dizendo, oh. Diz, se olhares para uma mulher para a cobiçar, disse Jesus, já estás no teu coração a pecar. Já estás no teu coração a adulterar. Há aqui alguém que possa dizer, algum homem, para se levantar a mão e dizer, eu nunca pequei nesta matéria. Alguém pode dizer isso? Pois é, estão a ver porque é que Jesus teve de morrer por nós? Queres aprender a amar? Ser fiel. Antes e durante o teu casamento. Antes, muito importante, para aqueles que não são casados e pensam, bom, eu não sou casado, por isso posso ter uma sexualidade livre, posso ter sexo com quem eu quiser. Meu querido amigo, minha querida amiga, não é assim. As escolhas que tu fazes antes do teu casamento vão afetar-te. Por vezes vão-te deixar marcas tristes que poderiam ter sido evitadas. Para dizer, mas nós já namoramos há tanto tempo, vamos nos casar de certeza até o dia do teu casamento, até o dia dos votos no altar. Tu não sabes se realmente aquela vai ser a tua mulher ou aquele vai ser o teu marido. Podes morrer esta noite.
Por isso, espera pelo momento certo. Se já pecaste e fizeste coisas erradas, Deus perdoa-te. Jesus verteu o seu sangue na cruz por ti. Jesus ama-te. Jesus ama-te. Jesus morreu por ti. Jesus pode apagar os teus pecados completamente. Mas é preciso que te arrependas e que os confesses e que mudes de atitude. Não furtarás. Sê honesto. Honesto. Já estão poucas pessoas honestas no mundo. Sê honesto. E as pessoas vão ver que tu és um verdadeiro cristão. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Oh, foi só uma mentirita. Foi só uma mentirita pequenina. Foi uma mentirita. Um dia tive uma médica que me disse assim, isto é uma mentira, mas é uma mentira piedosa. Como é que uma mentira pode ser piedosa? Como é que uma mentira pode agradar a Deus? Deus é o Deus da verdade. Deus não ama a mentira. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E, por fim, o último mandamento, o 10º mandamento, atinge como um machado, atinge a raiz do pecado. Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, nem o seu Ferrari, nem a sua mota, nem o seu Macintosh, nem o seu, como é que se chama aquele? iPad, nem o seu fato, nada do teu próximo. Fica feliz com o que Deus te deu. Não estejas a cobiçar, a ter um desejo ardente de ter aquilo que não é teu, porque isso não é bom. Isso é contrário à lei, isso é o egoísmo. Agora, nós podemos ficar frustrados, porque se vocês forem humanos como eu, todos temos de reconhecer o quê? Que todos pecaram. Todos nós já pecámos, todos nós já transgredimos aquela lei, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Disse Paulo em Romanos 3, verso 23. E o verso 24, no entanto, apresenta-nos uma grande esperança, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, temos de fazer muitas obras para Deus nos perdoar? Temos de pagar alguma coisa pelo perdão de Deus? Não. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, escreveu Paulo em Efésios. No entanto, Paulo também continua e diz, Romanos 3, verso 25, Romanos 3, verso 25, leia em vossa casa, ao qual Deus propôs, está a falar de Jesus, para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Se hoje vens a Jesus, Ele quer dar-te uma nova vida, um novo começo, um novo coração, onde Ele vai fazer algo especial nesse coração, vai colocar-te em harmonia com a lei de Deus. Propiciação, no grego, propiciatório, ilasterion. Propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, no lugar santíssimo do Santuário Celestial, redescoberto em 1844 por aqueles que estudavam as profecias. Eles lembraram-se no lugar santíssimo. Estavam leis perecíveis ao lado da Arca, mas dentro da Arca estava uma lei, a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, a lei que foi escrita por quem? Quem é que escreveu a lei dos 10 mandamentos? Alguém sabe? Quem é que escreveu a lei dos 10 mandamentos? A Bíblia diz-nos. A Bíblia diz-nos que deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Estão a ver a palavra testemunho para os 10 mandamentos? As 2 palavras do testemunho. Tábuas de pedra escritas, por favor leiam comigo, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18. Foi o dedo de Deus que escreveu. Ah, sim, eu vi o filme. Eu vi o filme dos 10 mandamentos. Moisés, sim, estava lá na montanha. Depois veio assim um dedo de fogo. Escreveu aquelas tábuas de pedra. Mas espera aí. Depois aconteceu aí alguma coisa. Aconteceu uma coisa, foi Moisés desceu do monte e partiu o povo andava lá a adorar uma imagem de ouro, um bezerro de ouro. Moisés ficou zangado, partiu as tábuas, partiu-as completamente. Então se ele partiu as tábuas, se calhar já não temos os 10 mandamentos originais. Lembra-te do resto da história, lê o resto da Bíblia. Ele foi lá ao monte outra vez. E quando lês Êxodo, pode parecer, ficas na tentação, mas se calhar foi ele que escreveu desta vez. Não, repara. Deuteronômio capítulo 10, verso 1. Moisés estava a falar com o povo de Israel e disse, naquele mesmo tempo me disse o Senhor, Deus falou com Moisés, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim, a este monte, e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei. Quem é que estava a falar? Deus.
escrevereis as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste e as porás na arca da aliança. Deuteronômio 10, verso 2, dentro da arca da aliança. Claro que vocês sabem, como eu, que esta lei tem sido feita uma tentativa durante séculos e séculos para alterar esta lei, e a Bíblia profetizava que um poder surgiria para fazer exatamente isto. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Está escrito em Daniel capítulo 7, verso 25. Um poder surgiria que iria tentar mudar a lei de Deus. Isso aconteceu. Historicamente podemos comprová-lo. E no próximo fim de semana vamos explicar isso tintim por tintim. No próximo fim de semana tens de estar aqui. Se não estás cá este fim de semana, estás a dormir, acorda e ouve estas palavras. No próximo fim de semana tens de estar aqui e tens de orar por mim. Vou dizer coisas que talvez não sejam muito populares, não são muito politicamente corretas, mas é a palavra de Deus. Está na Bíblia. E eu sou chamado a pregar a palavra de Deus. Este poder iria tentar, mas não se pode mudar a lei de Deus. Salmos 111, verso 7 diz: as obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. Permanecem firmes para todo sempre. Esta lei nunca seria anulada. O apóstolo Paulo não a anulou. O apóstolo Paulo falou sobre a obediência da fé. Romanos, a grande epístola de Paulo sobre a justificação pela fé, no princípio, capítulo 1, verso 5, diz: pelo qual recebemos a graça, está a falar de Jesus, pelo qual recebemos a graça de Deus, o perdão gratuito e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Acham que Jesus morreu por nós para nos tornar obedientes ou desobedientes? De acordo com Paulo, para a obediência da fé. Deus tem uma lei e Deus quer que tu e eu sejamos filhos e filhas obedientes. Como é que isso pode acontecer? Olhando para a cruz, olhando para Jesus. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 8, disse-nos que Jesus foi obediente até à morte, e morte de cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é ser desobediente. Seguir a Jesus é ser obediente a Deus. E obediente por amor. Se Deus me diz que quer que eu não minta, porque eu vi Jesus a morrer por mim pela fé, a minha mente viaja 2000 anos atrás ao passado e eu vejo no Monte do Calvário Jesus a verter o seu sangue por mim, a sua fronte rasgada, as suas costas rasgadas, as suas mãos rasgadas por causa dos meus pecados. E pela fé em Jesus, eu digo: Senhor, se tu estiveste disposto a morrer assim por mim, a pagar o preço dos meus pecados, eu não quero fazer mais nada que te magoe. Se tu não queres que eu minta, se tu não queres que eu adultere, se tu não queres que eu roube, se tu não queres que eu tenha outros ídolos no meu coração, então, por amor a ti, eu quero obedecer. Amém? Algumas pessoas dizem que a antiga aliança focalizava a lei, que a nova aliança focaliza a graça. Reparem o que o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança, Novo Testamento, nova aliança, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, leiam comigo, por favor, e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, verso 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deixem-me terminar usando uma breve ilustração. Foi usada por Charles Spurgeon, pelo que eu sei, a primeira vez, e eu vou parafraseá-la um pouco. Imaginem que estavam em vossa casa, uma noite, a dormir tranquilamente, e que
tinham os vossos filhos também no seu quarto, a dormir. Imaginem que um criminoso entrava na vossa casa. Eu sei que vai ser um exercício difícil o que eu vos vou pedir esta noite, mas vai valer a pena. Imaginem que alguém entrava em vossa casa e que era um criminoso e que acontecia aquilo que eu vi já, uma vez vi uma reportagem exatamente com uma história assim, que acontecia alguém pegar numa faca e matar o vosso filho ou a vossa filha, ou para aqueles que não têm filhos, pensem na pessoa que vocês mais amam nesta terra. Pensem que um criminoso esfaqueava essa pessoa até à morte. E que depois fugia, saía da casa e deixava a faca no chão. Eu vi a história de uma mãe a quem isto realmente aconteceu. E a faca realmente tinha ficado no chão. Agora, por favor, pensem comigo. Acham que aquela mãe, ou se fosses tu, ou se fosse eu, que sou pai, ao vermos a faca cheia do sangue do nosso filho no chão, acham que nós iríamos querer guardar aquela faca como recordação? Iríamos amar aquela faca que foi o instrumento da morte do nosso filho? A Bíblia diz-nos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Morreu para nos salvar do pecado, para nos ajudar a deixar de pecar, para nos ajudar a odiar o pecado e a amar a Deus e ao nosso próximo. Os nossos pecados cravaram Jesus naquela cruz. Será que não vale a pena deixar esses pecados por amor a Deus? Será que não vale a pena obedecer a Deus, obedecer-lhe por amor e deixar as coisas que cravaram Jesus naquela cruz? Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos, luz no meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor, reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos que iluminam meu caminho e me leva ao Salvador.
Bem-aventurados os que guardam a lei, os seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Amém. Oh, quanto amo a tua lei. Jesus amou a lei de Deus. Tinha-a escrita no seu coração. Jesus amou-nos com um amor mais forte do que a morte. E veio para nos ensinar a amar. Para nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas. E para nos ensinar a nos amarmos uns aos outros, como a nós mesmos. Se alguém hoje aqui neste auditório e também em suas casas deseja dizer: meu Deus, eu quero amar-te acima de tudo e de todos. E eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero ser obediente por amor. Se alguém gostaria de o dizer, então, por favor, coloque-se de pé e acompanhem-me nesta oração. Se estiverem de acordo com o que eu vou dizer, então digam amém no final. Querido Pai que estás no céu, a tua lei é eterna porque tu és eterno. A tua lei é amor porque tu és amor. A essência do teu trono é justiça, misericórdia, verdade e amor. A tua lei é exatamente isso. E nós queremos suplicar que ajudes a cada um de nós a sermos filhos obedientes. Não de uma forma legalista, não a tentar comprar o teu favor com as nossas boas ações, mas por amor àquele que nos amou tanto. Ajuda-nos a ser obedientes, se necessário for, até à morte. Louvado sejas tu por colocares essa obediência no nosso coração, por nos dares esse poder de sermos filhos fiéis a ti, filhos que guardam os teus mandamentos e que amam a Jesus e que têm fé em Jesus. Amém. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa atenção. Quero desejar-vos uma semana cheia de coisas boas vindas de Deus. E na próxima sexta-feira temos encontro marcado aqui à mesma hora. E o tema será: os filhos e filhas de Deus têm um sinal, amor, paz e descanso. Que Deus vos abençoe. Bom descanso, bom trabalho e até sexta-feira, se Deus quiser.